Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Baianize Podcast. Eu sou Natália, sou do terceiro semestre, aluna de Publicidade e Propaganda. Estou aqui com os meus colegas Amaury Lopes e Tiago Menezes, que juntos iremos entrevistar a professora Luana Oliveira e entender a interferência e a representatividade da moda nesse evento tão lindo que a gente está fazendo sobre a pluralidade da gastronomia, da moda e da estética aqui na Bahia. Eu que agradeço aí a oportunidade e esse evento vai ser incrível. A moda baiana, ela tem cores, tecidos, formas e significados que vêm de longe. Das tranças aos turbantes, dos panos da costa aos tecidos estampados, ela fala da África, da ancestralidade, da força das mulheres pretas e da cultura de resistência. Moda na Bahia é muito mais do que estética, é posicionamento. Quando a gente fala de moda, vai para além, passa muito longe do supérfluo, do fútil. Moda é quem a gente é e o que é que a gente quer transmitir para o mundo. E principalmente aqui na Bahia, que quando a gente fala de moda e gastronomia, e em vários outros aspectos, nós somos tão plurais. Como a moda vai interferir no Baianize, como a moda vai contribuir no Baianize esse ano? Nossa, a moda, ela vai transmitir através da imagem o que a gente quer de essência do Baianize, né? Só para dar um spoiler, estão todos empolvorosos com os looks que querem usar, porque essa comunicação não verbal da roupa, ela é muito poderosa, né? Como você falou, ela vai além da futilidade, ela é muito mais profunda. E o que é super interessante na moda é que a gente transfere a nossa individualidade e o nosso ser através do que a gente escolhe para colocar nesse local tão importante que é o nosso corpo, né? Hoje nós vamos explorar essa linguagem poderosa que também veste ancestralidade, história e identidade. E nós separamos algumas perguntas para fazer sobre o evento. A senhora, como uma das idealizadoras do evento, vai saber informar a gente muito bem e convidar o pessoal também para vir ver essa mostra de cultura maravilhosa e riquíssima aqui da Bahia. Que bom. Realmente. Professora, o que caracteriza a moda baiana dentro do contexto histórico e cultural? Então, a moda baiana, ela é rica de história, né? Dentro de todo esse cenário do país, né? A cultura baiana, ela além de ser uma das primeiras, né? Quando a gente foi colonizado, a gente transfere muito da nossa cultura, da nossa história, da nossa energia. Quem não pisa na Bahia e sente uma energia diferente, né? E tudo que a gente veste é história. E a nossa história é muito rica. Sim, com certeza. Quais são os principais elementos da moda africana que estão presentes na estética baiana? Sem dúvida, a nossa inspiração maior é dessa diáspora africana que aconteceu muito aqui na Bahia. É realmente esse continente que é tão rico de cores, de estampas. Eu acho que a moda baiana tem muito disso, né? Não só nos cabelos, na maquiagem, nos acessórios, mas na roupa. A nossa estampa, ela é muito destacada no país. Muitos estilistas, muitos designers de moda estão ganhando repercussão nacional, muito por conta da nossa estética, cheia de volume. A gente vê pelo nosso patrimônio cultural, que é a baiana, né? Com aquele volume de saia e a nossa estampa. Eu acho que as cores e as estampas são realmente o nosso principal produto para além da Bahia. Veja se a senhora concorda comigo. Para além, quando a gente pensa em moda, o pessoal atrela logo a roupa, só que a moda é todo um conjunto. Quando a gente traz essa questão da ancestralidade, eu acho que o cabelo também é algo muito presente. Eu, no momento agora, estou trançada com uma trança chamada Nagô, que é uma trança que me remete muito aos meus ancestrais, e eu, como uma mulher negra, me sinto muito bem dessa forma e representada. É a minha forma de me mostrar para o mundo. Essa foi a primeira vez que eu trancei meu cabelo e foi realmente uma experiência muito especial que transmitiu a minha essência de quem eu sou. E eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada à moda. Para a gente pensar, a gente não pode pensar só na beleza, mas toda a carga cultural histórica que isso traz. Por exemplo, antigamente as tranças eram utilizadas como desenhos de rotas de fuga. É um trabalho minucioso, é um trabalho lindo. E a moda, ao mesmo tempo que ela é delicada, ela é muito forte. Então a gente traz esse poder com o nosso cabelo, com nossa forma de vestir, a nossa forma de falar e a nossa forma baiana de ser.
Com certeza. Dos anos 70 para cá, eu acho que essa transição capilar, né, que é essa descoberta do nosso cabelo real, foi muito, para além da Bahia, no mundo, isso foi muito bem trabalhado, né? Foi muito bem visto. Todos nós estamos nos descobrindo também, não só através das tranças, mas do nosso cabelo real, né? E essa transição, essa moda da transição, ela é muito interessante. As tranças em si, ela tem um histórico, como você disse, de muitas tranças transferem também as rainhas africanas, né? Cada trança tem um significado e falando sobre o baianize, a gente vai ter um desfile. Spoilerzinho, né? Que vai trazer esse contexto muito bem elaborado por uma aluna nossa, junto com um colegiado de design de moda. E como você disse, a beleza da gente, ela não está só nas roupas, a gente está no nosso corpo, né? O corpo baiano, ele também tem esse volume lindo que a gente tem da nossa raiz histórica, né? Dessa mistura histórica que a gente tem. E os nossos cabelos também, que são incríveis. Pois é, e falando um pouco sobre isso, como a moda afro-baiana, com a sua força ancestral e simbólica, pode transformar não apenas o modo como nos vestimos, mas também a forma como nos posicionamos no mundo? Olha, eu acho que, falando de forma muito real, estamos em construção. Essa nossa descoberta e a nossa decolonização está sendo construída. Quanto mais o tempo vai passando, lógico, a informação, a nossa cultura, a descoberta cada vez mais da nossa cultura. Isso que a gente está fazendo aqui no Baianize é muito isso, fazendo com que as pessoas se redescubram. Porque a gente não tem como negar que a gente tem muita influência ainda europeia, no que a gente come, no que a gente veste, no modo que a gente se comporta. E eu acho que a nossa grande luta e construção, principalmente no nosso colegiado, é da gente se redescobrir, realmente, né? Do que a gente gosta, do que a gente das nossas histórias, não só africana, mas indígena, que a gente tem falado cada vez mais na moda sobre isso também. Sim. Professora, você falou que saiu um pouco para estudar, né? Sobre a moda em outros lugares. E nessa experiência que você teve lá fora, o que você percebeu que você poderia usar, né, para fazer que a moda aqui na Bahia fosse mais discutida, que fosse mais falada? Quais foram os desafios que você teve que enfrentar para chegar onde está, né? E com tanta propriedade. Além disso, esses desafios, quais foram vencidos e quais ainda vão ser vencidos? Por incrível que pareça, você acredita que quando eu saí, eu descobri como não ser moda, como não agir de outra forma sem ser com essa cultura baiana da gente. Eu me descobri também como pessoa, das minhas raízes também. Então, é como se eu estivesse olhando de fora. Como a nossa cultura era tão rica. Uhum. Lógico que é uma realidade no país. A gente tem ainda muito preconceito em relação ao Nordeste e principalmente com a Bahia, né? E ainda muita resistência. Sim. Com a nossa moda. Mas eu descobri, graças a Deus, saindo como a gente precisa cada vez mais entender sobre a gente, né? Então, eu aprendi como não ser diferente do que ser baiana. Puxando também esse assunto que você nos trouxe, dentro do curso de design de moda, como essas referências são abordadas na prática com os alunos? Em tudo. Todos os nossos professores, toda a nossa equipe de professor está muito bem alinhada. Em trazer essa decolonização para o pensamento dos alunos e construir essa nossa cultura, nossa história dentro do que reflete na imagem, através de todas as disciplinas. Por exemplo, esse semestre a gente está dando design de superfície, que é estamparia, e o nosso professor, ele é incrível, ele todo o pensamento dele é construído em cima da nossa cultura e passa também para os alunos. Então, todo o nosso discurso, nossos eventos, nossos convidados são todos pensados
nessa linha de pensamento que a gente quer transferir para os nossos alunos e para quem, no futuro, ouvir sobre a moda baiana, entende? Que massa. Como você julga a importância, né, dessa interdisciplinaridade entre esses cursos que estão envolvidos nesse programa, né, que é o Baianize? Por exemplo, o jornalismo, a publicidade e a propaganda e, no caso, a moda, a gastronomia, no caso, né? Como você julga a importância desses movimentos se juntarem? É extremamente importante, porque quando a gente fala de cultura, a gente perpassa por todos esses caminhos, né? E os colegiados juntos, com esse mesmo pensamento, com essa mesma linha de pensamento que traz essa vontade de disseminar a nossa cultura, é muito importante, né? Então, quando Emanuel trouxe essa ideia para a gente abraçou na hora e todo o evento ele é pensado para falar sobre a nossa cultura. E, gente, cultura, ele muda vidas, ele muda trajetórias, ele pode mudar no futuro. Claro, eu tenho esse lado positivo da gente mudar realmente, ter uma outra Feira de Santana, né? E o que falta muito, muito, muito na nossa cidade é esse incentivo à cultura. As pessoas precisam de informação. E esse é o nosso objetivo. Como a senhora disse, não dá pra gente falar de cultura baiana sem perpassar por todas essas questões de estética, moda, gastronomia. Eu sou baiana, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de comer bem e eu me senti muito representada desde o início da construção desse evento. Se a senhora tivesse que resumir para mim o papel do curso de moda no evento Baianize em uma frase, qual frase seria? E a gente vai transmitir a imagem da cultura baiana, com certeza. Quais artistas ou referência você destaca quando pensa em moda afro-baiana contemporânea? Olha, temos muitas representações hoje em dia, graças a Deus. Desde, acho que 2000 para cá, a gente tem visto grandes designers se destacarem no país, né? Como Meninos Rei, Dendezeiros, que hoje é um grande nome nacional. A gente, aqui em Feira de Santana, eu estudei com o Washington Carvalho, da Intuí, que hoje ele está no Carandaí 25, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Já desfilou em grandes eventos do país. A gente tem Moab Barros, que vem com a MB Conceito, com a Balbina, que conversa muito com essa linha de pensamento ancestral, de descoberta das nossas raízes. Então, eu acho que a moda baiana cada vez mais tem esse destaque. E isso é muito interessante. Para além do Nordeste, são nomes, gente, que estão sendo vistos nacionalmente. E isso é importantíssimo. E até mesmo internacionalmente, né? Quando a gente fala, assim, da moda baiana, a gente não pode pensar somente em estampas. É uma parte maravilhosa e incrível. Mas o crochê também tem uma influência muito grande. O dendezeiro o trabalho artesanal, ele é muito importante e é cultural daqui. Nossos avós... Nordeste. Do Nordeste, exato. Nossos avós, lá na minha casa, todo mundo faz crochê. O dendezeiro está tomando proporções internacionais. Fez uma coleção agora com a Disney. Sim, completamente incrível a gente está tomando essa proporção. Como a moda pode dialogar com outras áreas como a estética, cinema e gastronomia? Olha, quando a gente fala em moda real, a gente falar sobre imagem, né? Então, quando a gente fala nesses movimentos criativos, né, como a gastronomia, a estética, que conversam entre si, a gente vai trazendo a moda como essa imagem que a gente transfere junto com essas outras áreas, né? A semiótica, por exemplo, o que é a imagem, o que a imagem interpreta ou transfere, né? Como você interpreta aquilo ali. Isso tudo a base, a imagem, e a moda também está ali. A gente tem que se vestir todos os dias, então ela está presente no nosso dia a dia. Não tem como a gente não pensar. Muitas pessoas falam, mas eu não ligo para o que eu vou me vestir. Enfim, às vezes passam
batido ali alguns minutos pensando no que vão fazer, mas minimamente a gente tem que pensar todos os dias no que a gente vai vestir. E que seja um pensamento muito positivo, que a gente está cobrindo nosso corpo, que a gente está transferindo nossa cultura, que a gente está falando sobre os nossos sentimentos através das roupas. Todos os dias a gente faz isso. E que seja de forma positiva. Quando a senhora responde sobre moda, eu vejo seu olhinho brilhando assim, ó. E Todo eu mundo queria fala saber, isso. eu tô curiosa para saber o que te encantou nesse projeto desde o início, suas primeiras impressões, suas primeiras ideias. Então, quando o projeto a gente conversou nas primeiras reuniões, foi muito interessante, porque cada um ficou livre para poder fazer o que queria, por exemplo, dentro do nosso tema principal. Então, logo a gente pensou em workshops muito voltados para manualidades. A gente vai ter 2 workshops voltados para manualidades, um de fuxico e um voltado para sustentabilidade, né, de você reaproveitar tecidos para poder fazer, no caso desse workshop, acessórios, com 2 convidadas maravilhosas, e a gente ter um desfile final também transferindo toda essa ideia do Baianize. Que interessante, professora. A senhora agora há pouco falou sobre desfile, logo lembrei de uma dúvida também que é minha e eu estou curioso, que é diante da crescente valorização da moda afro-brasileira e indígena em eventos nacionais e internacionais, como vimos recentemente no São Paulo Fashion Week e no Festival Latinidades, como você vê o papel dos projetos com o Baianize na formação de uma moda como identidade cultural mais autêntica e diversa? É isso, eu acho que projetos como esse são muito importantes e cada vez mais, graças a Deus, a gente agora tem esse curso aqui na Unifat, né? E a gente tem essa possibilidade de fazer outros eventos, junto também com outras instituições da cidade. Então, essa é a importância da gente fazer e crescer cada vez mais, com fé em Deus. Esse é o primeiro projeto que a gente está fazendo, mas que o Baianize tenha outras edições e que cada vez mais a gente tenha eventos para poder pessoas, porque o Baianize, por exemplo, ele é aberto não só aos alunos da Unifat, quanto de toda a cidade. E a nossa vontade é que ele só cresça para que a gente chegue a cada vez mais pessoas, né? A gente está falando de uma cidade de quase 700 mil habitantes. É uma cidade muito grande. Então, esses eventos são a ponta do iceberg, que a gente faça cada vez mais e maiores e que chegue até mais pessoas aqui na cidade. A meta é internacional. Nossa! Ó, o curso de moda ele chegou recentemente na FAT e já chegou com tudo também. A gente vai fazer uma grande produção nesse evento. Você percebe um amadurecimento criativo e estético dos alunos através desse tipo de projeto? Porque reunimos várias turmas também. Mas falando especificamente sobre a moda. Não, com certeza. O curso de moda, ele é muito prático. Então, semestre passado a gente fez a semana de moda, né? Esse semestre a gente está fazendo o Baianize, no próximo semestre a gente tem outros projetos. E cada vez que eles praticam aquilo que a gente vê dentro da sala de aula, é enriquecedor para eles. Como profissionais também futuros, eu acredito que o aluno, ele precisa pensar na carreira dele dentro da faculdade. E esses eventos são uma forma de exercitar isso. E os alunos de moda, com certeza. A gente está fazendo algumas áreas do Baianize, a gente está construindo, né, com força dos alunos. E para eles tem sido, assim, super enriquecedor. Esse projeto, na verdade, tem sido muito imersivo para todos os alunos que estão envolvidos. Meus amigos, meus colegas futuros colegas de profissão e colegas de sala vão concordar comigo que os alunos estão completamente imersos nesse projeto. Todo mundo abraçou com muita força o Baianize. Creio que por se sentir muito representados e a gente querer trazer esse evento, e não só para a gente, como a senhora disse, é aberto ao público, estão todos convidados e vai ser um prazer ter todo mundo aqui, a gente poder mostrar a nossa baianidade. Não, com certeza. O evento do Baianize é para ser acolhimento. É a gente acolher a nossa cultura e todas as pessoas participarem e se sentirem pertencentes realmente. Não só do evento, mas daquilo que a gente vai falar sobre durante o evento, né? Sim, com certeza. Já estou ansiosa. Também, viu? Com certeza. E o mais interessante é que o projeto, ele traz, né, referências, nossos convidados que vão estar presentes, tem essa referência aqui na Bahia, o que torna cada vez mais
é o nosso projeto mais interessante para a gente estar falando com mais propriedade sobre a Bahia, né? É muito interessante. Professora Luana, foi uma delícia a conversa aqui com você, sabe? E a gente agradece muito por você compartilhar o seu amor, a sua paixão, a sua história, né, com a moda. Você que nos acompanhou até aqui, a gente deseja um axé enorme você. A gente quer ver você lá no Baianize. E é isso. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigada por terem acompanhado a gente até aqui. Professora Luana, foi um prazer imenso ter vocês aqui. Meus colegas Almari e Thiago, foi maravilhoso ter esse bate-papo com vocês, a gente trocar essa experiência incrível do Baianize. E, Amaury, quem quiser encontrar a gente, participar do evento, vai lá nas nossas redes sociais, @Portal Baianize, que a gente vai estar atualizando lá de uma forma muito especial. Não percam. Obrigada, gente, pela participação. eu que agradeço.